Olha só, essa passagem, essa porção, né? São duas porções que nós vamos comentar de forma breve aqui, que está no livro de Números 16 até o capítulo 18, e a outra em Números 19 até o capítulo 22, versículo 1. O nome da primeira porção é a porção chamada Corá, em hebraico, né? Que é o nome. Em português nós chamamos de Coré, né? Em português, né? Ou Corak, né? Seria Corak, mais ou menos em hebraico. E em português também pode ser bem parecido, seria Corá, ou algumas traduções tem Coré, né? Acho que a sua tradução deve estar como? Coré, Corá, como é que está aí a sua tradução aí no capítulo 16? Temos o evento aqui, a minha está Corá, mas tem traduções que está Coré, né? A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Grava esses três nomes. Corá, Datã e Abirão. Amém? E a segunda porção é a porção Rucat, que significa estatuto. Diga estatuto. Rucat é como é classificado a forma de compreender os mandamentos de Deus. Então nós temos mitzvot, Rucat, Rukim, Mishpatim. Os Rukim são mandamentos que, assim, dentro dessas classes de mandamentos, existem mandamentos que parece que não são lógicos. Parece que não faz muito sentido, mas Deus deu aquele mandamento. Tem outros mandamentos que fazem sentido. Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe. É lógico, né? Mas, por exemplo, um mandamento como, por exemplo, não misturar leite com carne. Um exemplo. Mas por quê? Que eu não posso misturar? Então, são mandamentos que Deus não explica por quê, mas Ele deu aquele mandamento. Como, por exemplo, assim, você tirará a 10ª parte, né? A dízima, né, das tuas colheitas e tal. Mas Deus não explica por que você tem que tirar as primícias. Ou melhor, os dízimos, né? No caso, as dízimas. Ele não explica. Nas primícias, ele vai explicar um pouco melhor. Ele fala para que o teu celeiro transborde, né? Para que haja mantimento. O dízimo ele vai dizer mais na frente que é para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas, no início, ele não dá muita clareza. Então, tem mandamentos que Deus não explica muito bem o porquê. Mas Ele deu. E quem faz por fé vai, com certeza, receber alguma coisa em troca. Eu acredito. Agora, tem parece que a gente só quer cumprir aquilo que parece ser mais lógico, digamos assim, né? Aquilo que aparentemente faz sentido. Mas vamos lá. Então, a porção de Corá, ela vai do capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 18, versículo 32. E também lá em 1 Samuel, é a correlação, né? Só que nós não vamos comentar, porque eu quero falar um pouquinho sobre essas duas porções. E aí, essas duas passagens do Pentateuco, melhor dizendo. E aí também tem lá em Lucas 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 47. E aqui na outra porção é de Números 19 até o capítulo 22, e apenas o versículo 1, e Juízes 11 e Lucas 21, mas nós não vamos falar sobre isso tudo, porque senão nós vamos aqui alongar demais. Mas eu quero fazer aqui com você aqui um resumo um pouquinho do que está acontecendo. No capítulo 16 de Números, nós temos a rebelião dessas três pessoas, que nós vamos falar aqui com mais detalhe, tá? Mais detalhes, né, sobre eles. No capítulo 17, nós vamos ter o bordão de Arão, que vai florescer. Agora, por que o capítulo 17 vai falar sobre o bordão de Arão? Porque Deus vai fazer um teste para mostrar quem estava com autoridade e quem Deus tinha escolhido. E nós vamos ver que aqui o bordão de Arão é o que floresce, e o que floresce é aquele que Deus escolheu, independente da opinião e de cada um. Tá bom? No capítulo 18, nós temos os deveres, isso aqui eu acho legal, os deveres e os direitos dos sacerdotes. Então, é sim direito do sacerdote receber aquilo que lhe é direito para a sua manutenção. E não é o que eu estou dizendo isso. É claro que nós sabemos, né, que dependendo do contexto, tem pastores que trabalham, né, tem suas ocupações, mas aqueles que se debruçam da obra de Deus, diz a palavra que tem os seus deveres, os seus direitos também. Às vezes o pessoal fala assim, o que o senhor é, né? Sou pastor, mas o senhor não trabalha? Eu falo, mas eu sou pastor, meu irmão. Ser pastor é trabalhar. Então, então vem fazer a obra comigo para você ver o que é trabalho. Ficar o dia todo visitando. Talvez eu trabalho até mais do que quem trabalha às vezes, porque a pessoa tem um horário fixo, né? Quem trabalha, às vezes, em carteira assinada. Porque a pessoa tem um horário fixo para entrar e para sair. E a gente que não tem horário? Irmão liga de madrugada, manda mensagem, não tem hora. A pessoa quer... Às vezes não pergunta o que você está fazendo. Eu preciso do senhor, né? A gente vai lá e resolve a situação, né? Vai lá.
Pastor, tu tem que vir aqui, pastor. E às vezes fica horas e horas conversando com a pessoa, né? Então, querido, você não é trabalho não? Pelo amor de Deus. Então, por isso que Deus falou aqui, ó, os levitas vão trabalhar aqui focado. Por favor, né? Vocês que trabalham, ajudem os levitas aí. Aí o levita, Senhor, não vai ficar nem um pedaço de terra pra gente, não. Vocês vão cuidar da obra. E aí, Senhor, não te preocupa que eu vou abençoar o meu povo para que eles lhe ajudem. É assim que funciona, tá? É claro que nós sabemos que tem as exceções dentro desse contexto. Estou falando de um contexto geral que é assim que se sucede. Eu não estou falando daquelas situações que a gente sabe muito bem que está na internet aí, que a gente vê aqueles exageros, que é outra situação. Lá o líder não se contenta em receber dízimos e oferta, que é tridízimo, que é oferta de fogo, oferta não sei das quantas, caneta que vale R$1.000, que é para assinar a bênção. Essas coisas aí, eu não estou falando dessas leseiras que inventam. Estou falando que a Bíblia fala que é o correto e o que é de direito. Que passar disso, vem do maligno. Então fala aqui dos deveres, inclusive diz, olha que coisa interessante, ó o versículo 11 do capítulo 18, ele fala algo bem interessante sobre essa questão de ofertas, que ele fala assim, ó, também isto será teu, a ofertas das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos, a tuas filhas, contigo, dei-as por direito perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Então tudo aquilo que Deus abençoava, que eles ofertavam a Deus, ficava como por direito para o sacerdote, que Deus estava dando. E aí, interessante, aqui agora uma observação para muitos líderes, pastores que eu vejo, o pastor que recebe dinheiro, ele tem que tirar o dízimo do dinheiro que ele recebe. Ele é chamado dízimo dos dízimos. Está aqui, ó, para dizer que o pastor está inventando. Ó, versículo, cadê meu Jesus? É aqui nessa 26, obrigado, olha só. Também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, dízimo é herança do líder. É digno o pastor receber dízimo, tá? Deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então o pastor que recebe tem que tirar dízimo. É o dízimo dos dízimos. Ah, não é meu, tem pastor que eu conheço, tá, que não tira dízimo, tem líder que não tira dízimo. Só vem aqui, ó, não, Deus me deu, não, é para tirar, porque você também está recebendo pela graça de Deus. Amém? Assim, simples assim. Aí o que acontece aqui também, que eu estava falando isso, me veio algo à cabeça aqui, que eu queria comentar com você. Então, assim, é direito, né? É algo que Deus, ele coloca sobre aquele que, né, se debruça sobre a obra de Deus. É digno, sim, o pastor receber uma oferta. É digno, se nós ofertarmos na vida das pessoas. É digno você ajudar o líder que precisa. Você tem que ser sensível a isso, né? Nós temos também que ser sensíveis a isso. E Deus, ele é sensível a isso, né? E vamos só fazer um resumo aqui, que eu vou focar aqui para a gente já focar num ponto aqui para a gente concluir. No capítulo 19, nós temos a água purificadora. E aqui tem um mistério de Deus, aqui é um... Me perdoe se eu estiver trocando, ou é um ruquim, eu acho que é um ruquim mesmo, que é o estatuto. O que é o ruquim? É um mandamento que Deus não explica exatamente o porquê. Ele colocou aquilo ali, mas ele colocou. Exemplo, esse capítulo 19. Parece que não faz sentido ele dizer, Deus fala assim, olha, vocês vão pegar uma vaca vermelha e vocês vão queimar essa vaca. Sacrificar ela, as cinzas dessa vaca, a novilha vermelha, vocês vão usar para purificar aqueles que se contaminam, que se tornam impuros. Parece que não faz sentido. Só que essa vaca vermelha, ela vai ser citada lá no capítulo 9 do livro de Hebreus, dizendo o seguinte, que se o sangue de bodes, de carneiros e de animais, de ovelhas, e as cinzas de uma novilha, capítulo 19 de Números, colocada sobre os contaminados, os purificam. Ele fala, quanto mais o sangue de Cristo, que uma vez por todas foi entregue para todos nós. Então, Hebreus vai desvendar o mistério. Opa, a vaca vermelha, a novilha vermelha aponta para o sacrifício de Cristo. Mostrando que todo esse conjunto de sacrifícios aqui, eles apontavam para o Messias. Mas por que uma vaca vermelha? Parece-me que essa vaca vermelha ela não era muito comum. E detalhe, ela não podia ter fio branco nem fio preto. Vermelha, irmãos. Vermelha. E aí me diz, onde é que nasce a vaca vermelha? Não nasce. Ocasionalmente isso acontecia. Tem registro em Israel que parece que não passaram, durante toda a história de Israel, parece que não surgiram mais do que 30 vacas vermelhas, diz os estudiosos de Israel. Então, quando ela surge, opa, tem um mistério de Deus aí.
E recentemente surgiu em Israel uma vaca vermelha. Nasceu uma vaca vermelha. Mistério de Deus. Opa, aponta para o Messias. Então tem algum mistério de Deus aí. Mas o que acontecia é que ela era sacrificada e as pessoas que eram contaminadas por alguma coisa, elas recebiam essas cinzas e elas eram purificadas. E a pessoa que ofereceu o sacrifício ao sacerdote se tornava impuro. Ele tinha que passar por um processo de purificação até o final da tarde. E aí as cinzas delas também, ela era colocada, o restante também dela, para fora do arraial, tipificando muito o sacrifício de Cristo. Onde que Cristo foi sacrificado? Fora do arraial de Jerusalém, ali, né, dos muros de Jerusalém, lá no Gólgota, né, no Monte da Caveira. Bom, aí no capítulo 20 nós temos a morte de Miriam, e aqui as águas de Meribá, que nós comentamos no início, né, nós temos aqui essa passagem. Miriam provavelmente foi a jovem lá que pegou Moisés quando estava novinho lá no Rio Jordão, né? Foi Jordão, foi? Não, irmão, foi o Rio Nilo, né, irmão? Amém? Me ajudem aí, né, em nome de Jesus. Foi o Jordão ou foi o Nilo? Foi o Mar Vermelho? Onde que Moisés estava, irmão? No Rio Amazonas, muito bem. Rio Nilo, amém, irmãos? Tá bom? Então, ele estava lá no Rio Nilo, irmãos. Então, ele vai ser resgatado ali do Nilo pela sua irmã e levado para ser cuidado pela sua própria mãe, né? Que estava naquele momento lá, o faraó matando os meninos que nasciam, né? As crianças no sexo masculino. Muito bem. E aí nós temos aqui uma curiosidade interessante, que é a partir do versículo 14, que Moisés quer passar pelo território de Edom, e Edom não deixa ele passar. Agora, olha o que acontece aqui, eu estava meditando, olha como é que as coisas são. Ele falou assim, olha, mandou um comunicado lá, olha, nós só queremos passar pelo meio de vocês, ninguém vai tocar em nada, nós só queremos passar com o meio do povo, com o povo, né? Com o povo no meio do seu povo aí. Ninguém vai fazer nada e tal, sua terra. Aí ele fala, não vai passar. Aí quando ele recebe o negativo, eles vêm para querer atacar Moisés. Aí Moisés contorna o território e vai por outra região para não passar pelo território de Edom. E aí o que eu entendi aqui? Olha como é que as coisas são. Problema de família, meu irmão, vai ficando. Quem era Edom? Irmão de Jacó, Esaú. Os edomitas são os descendentes de Esaú. Ele fala assim, Israel, que sacaneou o nosso pai lá, que tomou a primogenitura, quero papo com esse povo não. Não é assim que acontece com as famílias? Esse aí fez negócio com a mamãe, com o meu fulano, com meu irmão, não, quero papo não. É assim que acontece, a gente dá o troco depois, né? Aqui é o troco aqui, ó. Até aquela época bíblica, os edomitas eram inimigos de Israel. Então, para você ver aqui que... Mas Moisés fez que nem Jacó. Né? Jacó é pai de Moisés também, né? Então, quando ele vai se reconciliar, né, ele vai lá comunicar com o irmão, tenta conversar para tentar ter um alinhamento, mas Esaú até que aparentemente aceita de Jacó ali lá em Gênesis, mas parece que o clima não ficou muito bem. Então, provavelmente essa história foi contada, Jacó lá, o israelita me enganou, tomou primogenitura e tal, e aí ele fez isso, fez aquilo, a mamãe lá gostava dele, aí ele era o preferido da mamãe, o papai gostava de mim, ele enganou o papai também, Isaac, entendeu? E foi essa conversa sendo prolongada e provavelmente se perpetuando. E provavelmente aqui explica por que Edom não deixou Israel passar aqui, né, pelo seu território. Aí nós temos aqui a morte de Arão. No capítulo 21, aí temos alguns eventos aqui que vão acontecer. Quando a serpente vai ser levantada, e aqui em Números que a serpente vai ser levantada, aquela serpente de bronze. Inclusive Jesus vai dizer, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque a serpente aqui, ela foi um sinal de salvação. Mas não que Jesus estava dizendo que ele era a serpente, era só um simbolismo, uma tipificação. Aquela serpente foi levantada e todos que olhavam para aquela serpente eram curados. Assim também, todos que olham para Cristo hoje também são salvos e libertos e tomam posse da vitória em nome de Jesus. Então aqui temos esse contexto aqui interessante. Eu nem falei para você o título, né? Não perca a bênção nos momentos de provações e de tentações. Porque eu tinha escrito digitado errado. Está certinho ali, eu acho. Então, nós temos aqui esse contexto, tá?
E aí nós fechamos aqui no início da próxima porção, que é sobre Balaque, quando Balaque envia mensageiros a Balaão, mas nós vamos falar no próximo. Não é Balão não, tá, irmãos? É Balaão, tá? Eu vi o Balão, apóstolo, não, é o Balão, não, é o Balaão, tá, irmãos? Então, nós vamos falar na próxima semana sobre isso. Mas onde que eu quero parar aqui? Para a gente comentar, para a gente finalizar essa palavra hoje aqui. Nós falamos no início, aí no capítulo 20, sobre Moisés ali, quando o povo perturba, né, Moisés, eles acabam, digamos assim, perturbando muito a vida de Moisés. E Moisés, por conta dessa perturbação, ele acaba batendo na rocha 2 vezes, né? Bate ali na rocha. E Deus não mandou ele bater na rocha, né? E o que eu comentei aqui, um primeiro ponto no início, eu quero reforçar aqui e trazer mais outros pontos para a gente fechar. O primeiro ponto é que nós temos que ter fé naquilo que Deus ele nos manda nós fazermos. E é justamente aí que entra as nossas provações. O que é a provação? A provação nada mais é do que nós fazermos aquilo que Deus mandou nos momentos de dificuldade e de tensão na nossa vida. Então, por exemplo, quando nós estamos passando um problema, nós estamos angustiados, nós estamos aflitos. E Deus está nos provando para nós colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos, Diaconisa Luísa. Nós já sabemos. A provação está em colocar em prática aquilo que nós já sabemos. A tentação é para a gente fazer o contrário. Enquanto a provação é para a gente tentar colocar em prática e a gente não consegue, a tentação é para a gente fazer, além de não fazer aquilo que nós sabemos que é para fazer, fazemos aquilo que é totalmente o contrário. Então, qual era a provação aí? Deus já tinha falado para Moisés, olha, é para falar com a rocha, ela vai dar água. Moisés vai lá e bate, chateado com o povo. Momento da provação. Quem estava tentando Moisés? O povo. Quem estava provando Moisés? Deus. Bora ver se ele vai me glorificar no meio deles. Não foi. Então, você vê que paralelo à provação, nós temos o quê? A tentação. Toda provação era seguida de uma tentação. Só que lembre, Deus não tenta ninguém, diz Tiago. Porque a pessoa pode dizer, Deus está me tentando. Deus não tem o que fazer, não é? Vai ficar me tentando? Ninguém pode falar isso. Mas quem te tenta é o diabo. Porque Deus prova para quê? É para destruir? Não, ele prova para a gente sair com couro grosso. Como disse o bispo Carlos ontem no café. Deus nos prova para sair com couro de jacaré, meu irmão. Couro de Leviatã. Só o couro, tá, irmão? Não Leviatã, tá? Couro de Leviatã. Couro de Godzilla, irmão. Oh, mentira. Não morre aquele monstro lá, né? Tudo bem. Então, couro grosso. Mas a tentação é para te cair. Então, Moisés, ele passou na provação? Não, ele caiu. Quem tentou Moisés? O povo. Irmão, vamos lá. Tu acha que você não tinha feito pior? Ele lá logo numa bicuda no meio da pedra lá com raio. Não! Que povo chato e sai gritado. Meu Deus, meu Senhor, que povo chato. Mata logo esse povo. Mas Moisés, olha, ele amava o povo, irmão. O povo, né? Mas ele também era humano, irmãos. Então, quantas vezes você já não bateu na rocha na sua casa? Eita, Jeová. Quantas vezes você já não bateu na rocha lá no seu trabalho? Quantas vezes você já não bateu a rocha no seu casamento? Foi só 2 não, pô. Não sei, perdi até as contas já, quantas vezes eu já bati nessa rocha. É? Coitado, a rocha não tinha nada a ver com a história. Na verdade, a rocha não tinha nada a ver. Às vezes a pessoa fica chateada, quebra as coisas em casa, né? Não tem nada, né? Nada a ver com a situação, quebra a televisão, joga as coisas fora. Então diga assim, eu não vou perder a bênção num momento de tensão. Olha, quando você estiver sendo... o negócio está te perturbando, tu sabe que tu vai sair da bênção. Opa, tem bênção chegando. Qual era a bênção que Moisés ia ganhar? Ele ia entrar na terra. Nadou. Parece que tipo, né? Nadou. Mas é claro que não vou aplicar, né, totalmente esse ditado a Moisés, porque não cabe. Mas assim, poxa, a vida é chato você fazer e no final você não vê aquilo que você lutou tanto, né? Davi também, né? Davi também lutou, queria construir o templo, mas Deus não permitiu. Quem foi construir o templo? Salomão, né? Ele queria muito, irmãos, ele que juntou o ouro, ele conquistou tudo, dinheiro, levantou, irmão, não foi brincadeira, foi muito ouro, pedras preciosas,
prata, tudo do bom e do melhor. Ele juntou muita coisa. Ele estava doido para construir, mas ele falou, não, você não vai construir. Quem vai construir vai ser Salomão. Tem Salomão, né? Mas a gente fica um pouco triste, a gente faz, né? Poxa, eu não vi, né? Mas a gente deixou nosso legado. Qual foi o legado de Moisés? Foi morrer na praia. O legado de Moisés foi o quê? Foi conduzir o povo. Deus libertador. A Bíblia diz que não houve homem mais manso do que Moisés, mas apóstolo manso desse jeito, bater. Meu irmão, foi só isso que ele fez. O que Moisés não ouviu nesse deserto, me diz? Ele falou que ele era o homem mais manso, não o homem perfeito. Não confunda. Ser manso quer dizer ser perfeito. Mostrou que ele é humano, mas ele era o seu destaque era a sua mansidão. Ele não perdeu o controle no momento das adversidades, né? Então, ser manso é isso, não perder o controle no meio das adversidades. Não é manso é aquele, irmão, não é isso não. Aí ele é mansinho, não tem nada a ver com isso. Ser manso é manter o controle, irmão, no meio da dificuldade. O que o povo não vinha perturbando Moisés? Esse tempo todinho até chegar na terra. Bom, e aí eu quero concluir também, que eu preciso falar sobre isso, e aí eu finalizo, que é no capítulo 16, sobre esses 3 cidadãos aqui, tá? Corá, Datã e Abirão. Não confundir com Nadab e Abiú. Não confunda. Quem é Nadab e Abiú, irmãos, na Bíblia? Diga assim, filhos de Arão. Amém? E quem é Corá, Datã e Abirão? Quem é? Quem são? Aqui os que vão promover a rebelião. E aqui é interessante, porque o que acontece aqui, ó. Por que eles vão promover uma rebelião? Lembra dos 10 espias que nós falamos no sábado que nós tivemos aqui? Os 10 espias? Os 10 que trouxeram o relatório negativo. Aí, a terra é isso, é aquilo, não sei o quê. Aí, Corá, só ouvindo. Pegou corda. Ou seja, o Corá não era um rebelde porque queria ser. Ele pegou corda com os outros rebeldes. Aqueles chegaram, não, tem gigante, não sei o quê. A terra tem bons frutos, mas os gigantes não vão deixar nós avançarmos. Não é assim que o pessimista é? Aí Josué e Caleb, eia, subamos e vamos conquistar a terra, porque Deus assim nos prometeu. Nós vamos conquistar. Só que Corá pegou corda. E aqui no capítulo 16, Corá falou, pai, quer saber? Quem disse que Moisés é o cara? Eu também sou santo. Se for por ser santo, eu também sou. Se for por isso, a congregação também é santa. Quer saber? Aí ele começa a bater de frente com Moisés. Moisés, rapaz, tu não sabe o que está fazendo. E ele vai lá para frente da tenda da congregação afrontar Moisés. E Moisés fala, olha, é o seguinte, rapaz, te arrepende. Ele tenta convencer ele do contrário. Não era um homem manso? Vamos lá. O cara quer puxar o teu tapete no trabalho. Tu vai conversar com ele? Não, deixa quieto esse negócio. Tu vai fazer isso? Tu não vai, tu fica com raiva do cara. Estão falando mal de ti, querem te derrubar, tu vai... Só Moisés, irmão. Moisés e Jesus, né? Moisés que Jesus chegou, o Judas, depois de ter traído, falou, e aí? Ele falou assim, aqui vieste, amigo. Quem chama um traidor de amigo? Me diz. A primeira vontade é de ir logo para cima, você tem vergonha e derrubar a pessoa, não é isso que a pessoa geralmente faz? Então assim, Moisés tenta convencer ele do contrário e acontece um evento muito triste, que Corá ele vai acabar sendo engolido junto com a família, né, pelo um buraco, e eles gritam ali e vê tudo o que está acontecendo diante dos olhos deles. E aí o que acontece aqui, ó? O povo, irmãos, no versículo 20 do capítulo 16, ainda vai reclamar, né? Ainda vai reclamar. Os rebeldes vão ser engolidos pelo buraco. Aí depois que eles morrem por conta da rebeldia, eles vão reclamar com Moisés ainda. Fala assim, Moisés, como é que tu fez isso, Moisés? E tal, vão querer reclamar de Moisés ainda. E aí Deus manda um fogo e vai matar, irmãos, 250 homens, aí no versículo 35 do capítulo 16. 250 homens estão assim, Corá está indo lá na rebelião, eles estão com incenso lá. Corá, Moisés e os rebeldes Arão. Viraram, não, vamos ser os sacerdotes de Corá. Com incenso lá, fazendo aquele enxame todo. Aí, peraí,
Aí Deus incendeia os incensários deles e são mortos, 250 morrem queimados. Aí no versículo 41, surge um tumulto, e na verdade é aqui que eles começam a reclamar. Como é que é isso? Corá morreu. Morreu incendiado o povo ali. Aí eles, vocês estão reclamando? Aí Deus, peraí, manda uma praga. E sabe quantos morrem? Versículo 49. 14.700 morreram por causa de Corá. Meu irmão, não ande com rebelado. Você vai morrer junto com ele. Pode, vai ter uma praga, vai. Se prepare que vem praga para sua vida. Não sei o que é, mas que vem praga, vem. Se você seguir o rebelde, aquele que não respeita ninguém, não respeita, fala mal de todo mundo, se opõe, bagunça, quer suplantar, se prepare que vem maldição pro seu lado. Vem sim, eu não vejo. Irmão, todo rebelde, seja na família, no casamento, filho, pastor, obreiro, que for, diácono, evangelista, que agiu como rebelde, vai sofrer. Não dá certo. Até uma lei natural. Ainda mais batendo de frente com Deus. Ou seja, ele queria ser Deus, né? Resumindo aqui, queridos, nós vamos ver que Deus ele joga pesado contra os rebeldes. É a pessoa que se rebela contra Deus. Por que, Deus, tu fez isso? Não aceito. Meu irmão, não faça isso. Você pode estar triste, não entender, tudo bem. Por que, Deus, tu fez isso? Deus falou para Jó, peraí, onde é que tu estava quando eu criei o céu, o firmamento? Peraí, o que tu falou aí, Jó? Enxerga, Jó, para cima de mim. O que a criatura vai questionar com o Criador, diz Paulo, irmãos? É aqui que entra a doutrina da soberania de Deus. Não queira ser Deus. A gente é pó, irmãos. Não, é verdade, a gente é pó. Irmão, rapidinho, a gente pó. Deus o livre, alguém morreu um dia desse. Um irmão estava no culto, um domingo, da segunda-feira ele faleceu. Uma congregação nossa. Deu tempo de aceitar Jesus. Então, nós somos pó, irmão. Não brinque, a gente não tem controle, não. A gente não tem controle. Não tem controle. Então, assim, rapaz, não brinque com Deus. Deus é amor, mas também ele é justo. Ele não vai passar a mão, concordar com o pecado e aceitar. É melhor você, Senhor, eu sou pecador, sim, me ajuda. Beleza, mas Senhor, por quê? Eu não aceito. Eu sou tão bom, Senhor. Eu sou dizimista, né? Eu faço tudo certo. Difícil, né? Então, assim, acontece aqui essa situação, né? Então, por isso que eu digo, não perca a bênção por momentos. Aqui, ó. Esses 14.700 morreram por conta de uma praga. Por conta diz o texto aqui, ó. Por causa de Corá. Versículo 49, na última parte. Ó. Fora os que morreram por causa de Corá. Então, a rebeldia, né, contra Deus, a rebeldia contra a vontade de Deus, ainda mais de forma assim arbitrária mesmo, eu quero bater de frente, vai causar problemas. Então que Deus nos livre, que nós não percamos a nossa bênção, irmãos, nos momentos de provações e de tentações. Tá bom? Na verdade, nós somos sempre provados, mas junto com a provação, o diabo aproveita e vem com a tentação dele. A provação é para você desacreditar de Deus. Você não colocar em prática aquilo que você sabe que é para colocar em prática. A tentação é para você realmente seguir um outro curso. Qual foi a provação de Jesus lá no deserto? Resistiu os 40 dias. Onde que entrou a tentação? Tu não é o filho de Deus? Se joga daqui, transforma essas pedras em pães. O diabo, irmão, dá a voz de comando para o Messias. Mas que cabra, sabe? Sem noção, o diabo é sem noção, irmãos. O diabo não brinca com o diabo não, que o diabo ele é sem noção. Ele brinca com você, ele bagunça com você. Sabe, o diabo, ele é diabo. Acho que o nome dele é diabo. Não brinque não, que ele não... desconfie, tá passando muito problema, muita, sabe, coisa assim que tá te perturbando. Desconfie que o diabo tá trabalhando. Desconfie. Sabe, que ele vem na sutileza. Eu sempre digo que o diabo ele trabalha com a possessão, ele trabalha com a sutileza, e ele trabalha com a opressão também. Então, assim, não é porque uma pessoa ela está possessa que a outra pessoa está tranquila, não. O diabo gosta desse, minha pastora, que acha que o diabo não está trabalhando na vida dele.
O diabo gosta dessas pessoas. Porque a pessoa que às vezes está opressa e está possessa, tu sabe que ela está... Tu sabe que está trabalhando. E a pessoa que não consegue perceber a ação do diabo, é esse que o diabo gosta. Ou você pensa que não existe uma luta para as pessoas chegarem nesse lugar? Ou você acha que a pessoa que está na bênção, o diabo não está trabalhando para tirar a pessoa da bênção? Ele está. Ou você acha que o diabo ele não quer me derrubar? Ou você acha que o diabo não quer derrubar a pastora Luzenilda, a diaconisa Luísa, a diaconisa Kelly? Você acha que ele não quer nos envergonhar? Que ele quer. Ele só está buscando assim, uma oportunidade. Sabe? Ele trabalha. E claro que nós estamos orando, Deus nos guarda, né? Deus tem nos guardado, irmãos, porque ninguém é bom, não. Eu orei, Deus me guarda. Assim, eu sou o cara. Não, não existe isso, não. É pela misericórdia. Jesus falou algo muito sério. Não pensam vocês, Jesus falou para os discípulos, que aquela estátua lá que caiu, lá, aquele muro lá sobre aquelas pessoas lá, não sei aonde ele cita lá, o Senhor citou, são piores que vocês, que não são. Ele falou, não são. Porque tinha uma mentalidade que é o seguinte, está acontecendo com fulano é porque ele pecou. Nem sempre. Às vezes é. Eu digo que na maioria das vezes é pecado, mas não é sempre pecado. E às vezes, mesmo que seja pecado, isso não torna a pessoa melhor ou pior do que a gente, entendeu? Então nós temos que ter esse entendimento. Então, eu concluo aqui também dizendo o seguinte, por que aconteceu tudo isso aqui com Corá? Né? A bispa até respondeu um dia aqui de forma bem brilhante. Aqui nesse contexto, o escolhido para fazer aquela missão foi Moisés. Não foi Corá que Deus escolheu. Deus amava Corá? Amava, ele amava todos que estavam ali. Tanto é que estava levando eles por amor à terra prometida. Mas Deus falou assim, eu escolhi Moisés, eu escolhi Arão, eu escolhi a pastora Luzenilda. Pronto, acabou. Gostando ou não dela, é a nossa pastora. Gostando ou não de mim, nós somos o pastor daqui. O pastor daqui. Sou o pastor daqui. Gostando ou não da diaconisa Luísa, ela é diaconisa e acabou. Porque um dia ela vai dar contas a Deus. Eu vou dar contas a Deus, não eu vou dar conta ao rebelde, não. Você não vai dar contas a rebelde. Você vai dar contas a Deus. É esse que é a regra. A Adriana de jovem. Não gosta da área porque o cabelo dela é cacheado. Meu irmão, o que tem a ver com o cabelo dela? Não, ela joga assim e tal, eu não gosto. Tem que ser que nem da Poli. Meu irmão, é o cabelo dela. Pronto. Não importa, a opinião não conta. Agora, claro que se nós estivermos em pecado, Deus vai tratar com a gente. Ele começa pelo altar. Então eu tenho temor a Deus, né? Por isso, tenho muito temor a Deus. Não quero ser melhor do que ninguém, irmãos, mas eu tenho muito temor a Deus. Amém? Então você toma posse dessa palavra? Amém? Então não perca a bênção nos momentos de provações e de tentações. Diga assim, Deus me prova e o diabo me tenta. Deus não tenta ninguém. Deus nos prova. Vai engrossar o couro. Amém? Vai engrossar o couro, porque a gente não aguenta não. Pastor, eu tenho um couro grosso de natureza, então vai engrossar mais, meu filho. Vai engrossar esse couro ainda. Vai engrossar ainda mais. Mas Deus nos prova para nós sermos melhores. Amém? Amém?